Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome, não é às vezes, mas a cada dia, a sua cruz. Enfrente o seu desafio e siga-me. O desafio de seguir Jesus é um desafio tremendo. E nós, neste novo ano que estamos iniciando, nós queremos manter os olhos fixos nele. Olhando para ele, é verdade que há muitas coisas à nossa volta que nos procuram distrair, que nos procuram abstrair o nosso olhar dele. Para nos focarmos muitas vezes muito mais nas montanhas, muito mais nos gigantes, nos obstáculos, nas dificuldades que vêm até nós. Mas nós precisamos continuar a olhar para ele. Amém? Ano novo. E eu coloquei o título da minha mensagem nesta manhã, 2021, o ano da excelência para o Senhor. 2021, o ano da excelência para o Senhor. Amém? O que é que Deus quer de nós? O que é que nós queremos de Deus? Precisamos refletir. O que é que Deus quer de nós? O que é que nós queremos dele? Como igreja, qual é a importância da igreja para Deus? Qual é a importância da igreja para nós? Devemos refletir isto no início do nosso ano. O serviço a Deus. O que é que nós estamos dispostos a dar ou abdicar do nosso tempo? Muitas vezes precisamos remir o tempo. Ele pede de nós tudo: corpo, alma e espírito. E muitas vezes, vamos ser sinceros, nós damos-lhes as nossas sobras. Deus pede a nossa família. E será que nós queremos entregar a nossa família ao Senhor? Será que nós estamos lutando pela nossa família? Josué ele podia dizer: eu e a minha casa determinamos servir ao Senhor. É verdade que muitas vezes o inimigo, porque ele é o nosso adversário, ele vai tentar ofuscar os planos de Deus, os nossos planos também. E a família é muito atacada. Mas nós não podemos nos conformar com as perdas que o diabo nos quer dar. Nós temos que lutar, nós temos que ter alvos, objetivos e focarmos nele, não olhar para a circunstância e saber muitas vezes provas que vêm à nossa vida, falarmos como palavra de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele podia dizer: esta breve e momentânea tribulação. Nesta manhã eu queria convidar a ler um texto em 2 de Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 12. E aqui mando aqui uma saudação nesta manhã para a irmã Sila da Amoreira. Ela costuma ouvir a mensagem que a irmã Aida lhe retransmite pelo telefone. Veja como os irmãos são proativos, né? Em fazer chegar a mensagem uns aos outros. De todas as maneiras, os irmãos estão ativos. É uma bênção, amém? Esta é uma igreja maravilhosa, amém? Então mando aqui uma saudação, porque eu sei que ela vai me ouvir, amém? E ela até diz: fala mais perto do microfone, senão eu não ouço lá em casa, né? Porque ela depois a irmã ainda põe no telemóvel, põe o telefone e outra ela ouve no telefone o culto, amém? Então é uma bênção esta igreja, amém? A gente tem fome e sede de Deus, ainda na sua velhice, ainda está com fome de Deus, amém? Graças a Deus que ainda há gente que quer aprender da palavra do Senhor. Capítulo 12, podemos ficar em pé e ler. E sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, ou deixou a palavra do Senhor, e com ele todo o povo, todo Israel. Pelo que sucedeu, no ano 5º do rei Roboão, do 5º ano do seu reinado, que Sisaque, rei do Egito, subiu para Jerusalém,
porque tinham transgredido contra o Senhor. E com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto dos líbios como suquitas e etíopes. E o rei Sisaque tomou as cidades fortes de Judá, que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaias, o profeta, a Reboão, e os príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. E vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei de Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo também, tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão em lugar deles, desses escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam as portas da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se o rei, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Porque ainda em Judá havia boas coisas. Querido Deus, eu acredito, Senhor, e eu te louvo pelas boas coisas que há na tua casa, no meio do teu povo. Os testemunhos, as ações, o fruto, meu Deus, que podemos ver, Senhor, ó Deus, e apreciar, e mais do que nós, tu, que tudo vês, e tudo sabes, e tudo conheces, e recompensas a todos segundo as suas obras. Nesta manhã nós estamos gratos, Senhor, por este novo ano que está a iniciar. Senhor, nós queremos, Senhor, que o Senhor possa olhar para nós, e na nossa fraqueza, o Senhor possa nos usar com força e poder, o poder do alto, para que o nome do Senhor seja glorificado, o seu reino expandido sobre esta terra, o seu nome adorado por mais adoradores, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ficar sentados, irmãos. Amém? Então, um bocadinho da história de Israel, um bocadinho da história. Neste tempo já o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. O Reino Unido, ele teve 3 reis, podemos dizer assim, Saul, David e Salomão. Amém? O reino dividido com as 12 tribos, fazia a nação unida, né? A nação unida. E este desejo, sempre foi o desejo do Senhor, que o seu povo vivesse a unidade, que o seu povo servisse junto, que o seu povo adorasse junto. É interessante que quando tocava a trombeta para ir a Jerusalém, o povo se juntava, o povo se unia das mais diversas tribos e estava junto, estava a adorar o Senhor. E Deus se alegra quando o seu povo está unido. Sabemos que o diabo, o seu propósito é desunir. O seu propósito é dividir para reinar. Amém? Quando o povo, quando as igrejas, quando as tribos, quando as dominações não se conseguem entender de alguma forma, não conseguem encontrar um propósito para estar unidos, né? Irmãos, como vamos ter agora o dia 15, irmãos, um reino dividido não subsistirá, mas nós temos que aprender, irmãos, ainda com as diferenças de tribo, de dominações, estarmos juntos, porque temos o mesmo Senhor, temos o mesmo propósito de fazer o nome do Senhor conhecido sobre esta terra que se
Oeiras, este lugar que se chama Portugal, esta nação, precisa conhecer Jesus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Roboão, filho de Salomão, ele subiu ao trono de Judá, ou seja, o reino do sul, aos poucos, Roboão, ele começou-se a perverter o seu coração, a se desviar do Senhor, né? E isso deu permissão, deu legalidade, porque diz que a mão do Senhor deixou de o proteger. Quando nós, na verdade, deixamos o Senhor, diz: olha, tu queres ir para aí? É para aí que andas sozinho. Né? Se servir a mim é um fardo. O Senhor diz mais à frente: então agora vais servir o mundo para ver quem é mais pesado, quem tem a mão mais rigorosa, quem tem a mão mais dura, quem tem a mão mais violenta, quem é mais vingativo. O Senhor tirou a mão. Então veio-se Isaac, o rei do Egito, e não se esqueçam que toda a simbologia que o Egito representa, né? O seu rei representa o diabo, Faraó representa o diabo, o Egito representa o mundo. Então diz que veio o Egito, o rei do Egito, na verdade veio-se Isaac, e o que é que ele fez? Ele entrou a destruir, a roubar, e a verdade é a obra do diabo: matar, roubar e destruir. Tomou as cidades fortes, Judá, saqueou o tesouro do rei, se profanou a casa do Senhor, roubou, na verdade, os utensílios sagrados da casa do Senhor. Irmãos, este é o trabalho do diabo: é desfazer a obra de Deus, é trazer, na verdade, dano, prejuízo. E isso só acontecerá se nós nos desleixarmos na nossa comunhão com o Senhor. Por isso precisamos, como igreja, perceber que a desunião, a falta de unidade, trará, na verdade, fará com que haja brechas que o inimigo pode se aproveitar para destruir o resto, na verdade, do corpo de Cristo. Ainda que passará os céus e a terra, a sua palavra permanece, uma coisa que ele prometeu foi que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? E então diz também que havia 500 escudos. Bom, não estamos a falar em escudos portugueses, 500 escudos é os 2,50 €, né? Mas 500 escudos, shield, proteção, amém? Verdadeiros de ouro, que foram roubados pelo inimigo, pelo rei do Egito. Amém? E estes escudos de ouro, eu queria falar um bocadinho. O que é que eles representam? Amém? Certamente os irmãos já ouviram algumas mensagens baseadas nestes escudos de ouro. Eu, mais uma vez, não vou trazer nada de novo. Mas o ouro sempre representa a pureza. O ouro sempre representa, na verdade, a excelência. Amém? O ouro representa a excelência. Amém? Estes escudos de ouro foram roubados. E o que é que o rei Roboão ele fez? Né? Ele fez, na verdade, 500 escudos de bronze, que eram polidos, muito bem polidos, para reluzir à semelhança do ouro. Mas ouro é ouro e bronze é bronze. É um metal inferior. Irmãos, diz que estes escudos, eles, é interessante, amém? Eles foram, na verdade, dentro do plano de Deus. Irmãos, estes escudos, diz que fez Salomão estes escudos de ouro. Mas é interessante que pensar que Salomão, ele não fez porque veio à sua imaginação fazer, mas porque ele seguiu a direção do Senhor. Amém? Estes escudos de ouro, eles eram utilizados. Irmãos, eles estavam, na verdade, na casa do rei, mas eles eram tirados para um momento em que o rei, ele ia adorar ao Senhor, ao templo. Imaginem, irmãos, um estádio aqui de Trajoso, né? Ou um estádio qualquer aqui, maior, muito maior, 250 soldados de cada lado, empunhando o seu escudo de ouro, lado a lado, um corredor, para o rei passar para ir à casa do Senhor. Aleluia! Que esplendor! Que glória! Irmãos, estes escudos de ouro não eram usados para a batalha.
Eram somente para este tempo de especial. Este tempo que demonstrava a importância da adoração ao Senhor. Quando o rei, a autoridade máxima da nação, humildemente, ele ia à casa do Senhor, reconhecendo que se não for o Senhor, nada somos. Aquilo que Jesus disse, sem Ele, nada podemos fazer. Irmãos, esta guarda de honra, podemos dizer assim, amém? Abrindo aulas para o rei passar para ir à casa do Senhor, mostrava ao povo de Israel a importância da casa do Senhor, a importância do culto ao Senhor. Mas a verdade é esta: Roboão deixou de servir ao Senhor. Roboão deixou de cultuar ao Senhor. Roboão começou-se a corromper por dentro. E estes escudos, exatamente o que ele mandou fazer, eles procuravam, de alguma forma, fazer parecer que estava tudo bem, quando afinal o que eles apresentavam era algo falso, uma imitação do genuíno. Isto fala-nos também para nós como igreja, irmãos. E nós temos que pensar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Irmãos, Deus quer, acima de tudo, que nós possamos dar a Ele a primazia. Há pessoas que... Eu fico, às vezes, um bocadinho... Pronto, eu sei que este é um chavão que se me colocou já há muitos anos, há décadas nas igrejas, e talvez pela humildade de alguns lugares, falta de músicos, falta disto, falta daquilo. Foi cantar, parecia uma cana rachada, mas é para o Senhor. Quer dizer, pronto, é verdade, é para o Senhor, talvez foi o seu melhor, mas Deus merece o nosso melhor. Ele merece a nossa preparação, Ele merece a nossa excelência. Como Paulo diz, quem ensina, dedique-se ao ensino, quem preside por aí fora, haja dedicação ao ensino, haja dedicação ao que faz. Havia os cantores, eles dedicavam-se a se preparar para no dia da adoração ter o louvor verdadeiro, sincero. Irmãos, é verdade que às vezes pode ser show. E o show não passa, a adoração não passa deste teto. Mas acima de tudo o que Deus pede de nós, a excelência. A excelência acima de tudo, sabe qual é? Sinceridade. Deus deseja que não andemos a mostrar uma coisa que não somos, a polir, a tentar fazer parecer uma imitação do genuíno. Lembramos dos tempos passados, e é bom lembrar, mas não podemos ficar parados lá no tempo. Há 40 e muitos anos, quando eu aceitei Jesus, lembro, irmãos, um mover tremendo do Espírito Santo. Lembro, em cada culto havia salvação, pessoas a serem salvas, serem curadas, serem libertas. Todos os meses havia batismo com o Espírito Santo. Todos os anos havia 2 ou 3 cultos de batismos, mas não era 3 ou 4, era de 20, 30 que eram batizados de cada vez. Havia um mover, mas também havia um preço que o povo estava a pagar. O povo não estava a dar a Deus o seu refúgio. Quando tiver tempo vou, quando tiver tempo leio a Bíblia, quando tiver tempo oro. E depois nunca temos tempo para ler a Bíblia, nunca temos tempo para orar, nunca temos tempo para ir à casa de Deus, porque há sempre outras coisas que se levantam. E depois queremos, mas não temos. Por mais que a gente esfregue o escudo, do Daglex, como é que se chama aquele? É isso? É aquele produto para limpar metais. Claro, isso. E traz novo, desta marca. Mas a glória do Senhor não sai daquele escudo, porque é bronze. Temos que voltar ao genuíno. E neste novo ano 2021, irmãos, temos que recuperar aquilo que o diabo roubou. Aquilo que Sisac roubou. Temos que buscar, mas temos que investir tempo.
na presença do Senhor. Deus, Ele estabeleceu um padrão de excelência para a sua igreja. Amém? E nós podemos ver esse padrão de excelência no livro dos Atos dos Apóstolos, que nós temos estado a estudar e iremos depois recomeçar novamente, continuar no estudo dos Atos dos Apóstolos. O que é que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos? Amém? Irmãos, vemos a igreja, vemos um serviço ao Senhor, um serviço que é voluntário, que é espontâneo. Isso é ouro. Amém? Havia brilho nos crentes. Né? Hoje é preciso passar graxa, é preciso passar o Duraglite, né? para sair um bocadinho de brilho do crente. Mas, irmãos, não havia necessidade de grande esforço, porque eles viviam o cristianismo de uma forma natural. Porque eram genuínos, nascidos de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Uma vida cheia de fruto. E as pessoas, mas que é isto? Diz que havia, a cada dia o Senhor acrescentava à sua igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, aleluia. A igreja servia. Irmãos, aleluia. Coisa maravilhosa. Amém. Não importa, irmãos, o tamanho da congregação. Há pessoas que dizem, vou para aquela congregação porque tem mais gente e quanto mais pessoas, melhor é. Às vezes não. As pessoas ficam lá um cantozinho, assim, meio esquecidas, meio perdidas no meio de uma multidão. Não sou contra as mega igrejas. Em Portugal, uma mega igreja tem 500 membros, nem é preciso muito. Amém? Noutros países, uma mega igreja tem 10 mil crentes. Amém? Mas, irmãos, não significa. Né? E nós tivemos uma média mega igreja lá em Portimão, chegamos até 500 pessoas reunidas em muitos cultos. Amém? Mas não significa que Deus, naquele culto, Deus seria mover melhor do que um culto onde estavam 3 ou 4 ou 10 pessoas. O que importa é a motivação com quem nós estamos no culto. Jesus disse, onde estiverem 2 sinceros adoradores, que Ele está no meio deles. O Pai está no meio deles. O Espírito Santo move-se nos meios deles. Aquilo que Jesus disse à mulher samaritana aqui mostra o padrão de Deus. Em João 4,23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai procurava naquele tempo e procura ainda hoje os que assim o adoram. Porque Deus é espírito e importa que os que adoram o adoram em espírito e em verdade. Então, a igreja primitiva, ele aprendeu este princípio de genuinidade, de sinceridade. Amém? E é interessante que quando Jesus veio, ele criticou toda a hipocrisia no seio religioso. E na forma de culto religioso, e na oferta para o inglês ver, como costuma dizer, e toda aquela situação para os outros verem, e as orações e os jejuns. Jesus criticou isso, não tem nada, isso não chega, não passa. Se era para ser visto, já foi visto. Deus não liga a isso, porque não foi sincero, foi para... Que o Senhor nos ajude desse espírito. Podemos enganar os homens, mas não conseguimos enganar a Deus. Para onde me esconderei da tua face? Se eu subir e estás, se eu descer a profundidade que tu estás. Deus vê todas as coisas. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece a motivação do nosso coração. Então o padrão de excelência da igreja primitiva era e continua a ser a palavra, a doutrina dos apóstolos. A comunhão, ou seja, o partir do pão. Irmãos, a comunhão é tão importante, porque eles estavam juntos. Irmãos, hoje em dia a gente pode desculpar-se. Bem, eles não podemos estar muito juntos. Podemos não estar muito próximos, mas podemos estar juntos. Há uma diferença tremenda. Podemos não estar cara a cara, mas podemos estar juntos. E estar juntos até pode não ser presencialmente, no sentido que nós podemos nos comunicar, e há tantos meios de comunicação que nós hoje temos ao nosso alcance para estarmos juntos. Eu vou revelar aqui uma inconfidência. Nós temos partilhado a palavra muitas vezes, e graças a Deus pelos irmãos que estão connosco
Mas sabe, muitas vezes, e já eu estou dizendo, irmãos, se vocês têm as vossas igrejas, fiquem, vocês procuram os vossos pastores, a igreja mais próxima, assim, mas sabe que 70% das pessoas que estão connosco, muitas vezes nas nossas lives, são pessoas estão espalhadas pelo mundo, desde a Inglaterra até a China, até o Brasil, Estados Unidos e Canadá, mas são Madeira, Açores, por aí fora. Mas muitas vezes, da nossa congregação, nós vemos, não esteve cá ninguém, teve 2 ou 3 pessoas. Porque o fator comunhão hoje parece estar a deixar de ter importância. E a verdade, vamos descobrindo que cada vez mais gente tem smartphones e tem até dados e a gente percebe, não é importante a comunhão. E nós, claro, Deus, estamos fazendo a obra de Deus, as pessoas estão sendo salvas, mas parece que estamos cada um por si, desligados, pouco preocupados com a comunhão, a unidade. E quando isso acontece, a igreja enfraquece. A igreja enfraquece. Então o princípio de excelência da igreja primitiva era a palavra, a comunhão, a oração. Uma coisa que nós lemos e sobreentendemos nas entrelinhas era a dependência do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo. Mais uma coisa, eles não se importavam quem é que ia receber os louros do trabalho. Paulo até diz, olha, um plantou, o outro regou, o outro fez, mas é o Senhor que dá o crescimento. Fui eu. Não, fomos todos, porque trabalhamos em equipa, cada um fez a sua parte. Amém? Não fui eu, é minha filha, é meu filho, é todos, é do Senhor. É filho de Deus, é uma filha de Deus que nasceu pelo contributo teu, pelo contributo de todos nós. As orações de quem nunca viu essa pessoa, mas orou pela pessoa que o crente está a evangelizar. Porque a igreja se uniu em oração pelos perdidos e todos juntos, os que estiveram na linha da frente, os que foram depois dar mais um jeitinho, uns que até viram o fruto que o primeiro não viu. Mas todos se alegram, porque estamos servindo ao Rei dos Reis e esse fruto é para o Senhor. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Então a igreja primitiva, a excelência, eles adoravam, eles discipulavam os novos crentes para que se pudessem tornar também, amém, ganhadores de almas. Eles não se envergonhavam do Evangelho de Cristo. Amém? Até Nicodemos, que permaneceu um pouco encoberto durante algum tempo, quando teve que se afirmar, afirmou-se e foi reivindicar o corpo de Jesus para ser sepultado, identificando-se com Jesus, saiu da penumbra, saiu das sombras. Irmãos, nós temos que sair das sombras. Nós temos que sair das sombras. Se a igreja não se assumir, se a igreja se envergonhar, o que é a igreja? O crente. Se envergonhar da sua casa, da sua família cristã. Porque, infelizmente, tenho tristeza ouvir às vezes isto. Eu não digo que sou desta igreja. Eu não digo. Porque... Ok, tem vergonha da sua família, tem vergonha do seu pastor, tem vergonha dos seus anciãos, tem vergonha deles. Então, eles foram colocados por Deus, os seus irmãos, foi Deus que os trouxe para fazerem parte desta família, e você está a se envergonhando de Cristo, porque Cristo é nós, Cristo está em cada um de nós. Se nós nos envergonhamos do nosso irmão que tem Cristo, estamos envergonhando dele. Então, irmãos, temos vergonha? Novo ano, irmãos, vamos lançar a vergonha fora em nome de Jesus. Havia um canto que dizia, eu troco a vergonha, mas às vezes fica só pelo canto. Porque até é mexido. Eu troco a vergonha, eu troco... E depois na prática não trocamos nada, está tudo igual, é só a aeróbica de Jesus, como dizia o outro. Irmãos, vamos neste novo ano dar o nosso melhor para o Senhor. Excelência! Ele merece o melhor. Ele não se envergonhou de nós. Amém. Que o Senhor nos possa ajudar. O que é que aconteceu? Como é que o quadro foi mudado? É verdade que Deus
não permitiu uma recuperação completa, mas Deus poupou as suas vidas. Porque eles se humilharam. Porque eles se arrependeram. Amém? Diz o versículo 12. Exatamente isso. E humilhando-se ele, o rei, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Irmãos, não veja só as coisas más. Veja as coisas boas. É que nós nos focamos muitas vezes, este mau testemunho, aquele. Olha, o trigo e o joio vão sempre crescer juntos. É o Senhor que vai fazer a separação. Amém? Foque-se nas coisas boas. Não se foque nas coisas más. Porquê é que Deus não os destruiu? Porquê é que Deus não permitiu mais? Porque o Senhor olhou, porque havia lá pessoas sinceras. Havia ali gente boa, gente que queria Deus, gente que estava buscando Deus, gente que até estava a orar pelo rei. Quem está na frente é sempre... Este rei desviou-se mesmo do Senhor, eu estava voltando. Mas orem por quem está na liderança da igreja, orem pelos pastores, orem pelo ministério, orem por todos que têm cargos. Sirvam o Senhor de todo o vosso coração, um espírito voluntário. E eu acredito, irmãos, que Deus irá fazer alguma coisa nova neste novo ano. Se nós formos um padrão mais elevado, para Deus o melhor, vamos servi-lo, vamos servir dentro desta família que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos fez vir e ganhar laços de comunhão. Eu sei como eu e como alguns estão aqui, vieram de outros pontos do país ou até de fora, foi lá conhecer o Senhor, noutras comunidades, noutras igrejas, mas o Senhor trouxe-vos aqui, agora estão conosco, agora estão habitando perto desta congregação, estão congregando. Façam deste lugar, destes irmãos, vossa família. Façam destes irmãos vossa família. Orem por eles. Claro que oramos também de onde viemos, os nossos progenitores espirituais. Damos graças a Deus pela vida deles, pelo testemunho deles. Mas agora estamos aqui. Igreja perfeita está no céu. Na terra todas as igrejas são imperfeitas, porque todas elas têm pessoas imperfeitas como eu e como tu. Mas vamos em frente. Vamos olhar para o Senhor e falhamos, mas vamos nos levantar e vamos sacudir o pó e vamos pedir perdão a Deus quando falhamos e pedir-lhe perdão e vamos seguir em frente. Vamos fazer o melhor e com Ele, na unção e no poder do Espírito Santo, eu acredito, irmãos, que neste ano de 2021 nós vamos ver coisas melhores. Irmãos, vamos ir atrás dos escudos que foram roubados, da glória que se perdeu, o mover de Deus que se perdeu, e nós queremos voltar a ver o mover, a glória de Deus no meio da sua casa de oração também. Porque é um lugar onde a igreja se move. Deus pode se mover onde eu estou a orar, em qualquer lado, na minha casa, num quarto, etc. Deus traz uma comunhão especial, um revestimento especial, um avivamento especial, não é? Para mim, amém? E para ti, se os buscares todo o seu coração, e temos de ter o nosso tempo a sós com Deus, mas tão bom, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união, é na casa de Deus. A casa são pessoas juntas, seja num templo, seja num barracão, é o povo junto. Não interessa o espaço, graças a Deus pelo conforto que nós podemos ter neste lugar, mas vamos estar unidos. Vamos buscar o Senhor juntos. Estava recebendo ontem à noite a informação da esposa do André Plin sobre esta campanha de oração. 2.000 pessoas estão inscritas. 2.000 kits. Significa que há muitos kits que são para uma família completa. Amém? Cerca de 4.000 a 5.000 pessoas vão se envolver em oração na região de Lisboa. Um tempo de consagração, um tempo para buscar a glória de Deus, a salvação das famílias, a salvação dos vizinhos, a salvação dos perdidos.
Vamos nos focar em pessoas, vamos orar por pessoas, vamos estar a orar por muitos vizinhos à nossa volta. Irmãos, desde Sintra até lá, Alverca, por aí fora, vamos até Louros, por aí fora, vamos estar todos juntos em oração. Amém? Nesta região da Grande Lisboa, vamos orar. E eu acredito que quando o povo de Deus ora com sinceridade, quando o povo de Deus dá o seu melhor e busca de todo o coração, Deus responde, porque Deus não é surdo. E Deus tem prazer em abençoar a sua obra, porque estamos pedindo não para nós, mas estamos pedindo para Ele. É para Ele, é para o seu reino, é para a sua glória, para que mais adoradores possam se levantar para o adorar. Vamos fazer a nossa parte. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ser genuínos. Vamos buscar o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Termino com esta pergunta. Como será a nossa igreja nos próximos 5 anos? Para onde estamos indo? Temos que mudar a nossa linguagem. Temos que ser proativos. Temos que ter uma linguagem de fé. Temos que ter uma vivência de fé. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eu te louvo, meu Deus, porque a obra que o Senhor começou em cada um de nós, Senhor, não está terminada. E eu acredito, Senhor, que ainda tens aqui muitos servos e servas que tu vais continuar a usar para a tua glória, como instrumentos no teu reino. Pedimos a tua bênção para a tua igreja, essencialmente para a unidade. Oramos porque em 2021, Senhor, apesar de todos os condicionalismos que ainda temos pela frente, ainda há alguns meses, nós possamos manter a unidade, possamos manter o propósito e a visão, Senhor, de tua glória. As pessoas estão lá fora e, Senhor, que não estamos sozinhos nesta tarefa. Estamos contigo, estamos uns com os outros e estamos também com um número inumerável de igrejas e de congregações ao nosso redor que têm o mesmo objetivo de ganhar os perdidos para ti, Senhor. Oramos, Senhor, para que neste novo ano, Senhor, o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer algo mais, sermos genuínos, a dar a Ti a excelência, Senhor, dar-te a Ti a primazia em todas as coisas. Porque a Tua palavra diz, quando nós Te buscamos em primeiro lugar, Senhor, todos os demais que nós nos preocupamos, a vida do dia a dia, as coisas que nós precisamos para o nosso sustento, Tu irás supri-las. E eu acredito, Senhor, que neste ano, apesar de todos os condicionalismos, provas, dificuldades, Tu vais fazer coisas ainda maiores do que nós pedimos ou pensamos, porque Tu és um Deus que faz sempre muito mais do que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Tu és um Deus de glória, Tu és um Deus que merece toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Pedimos a Tua bênção para o Teu povo agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.